alunos, vamos lá. Começando então o capítulo 21, estamos dando início ao quarto bimestre. Então, vamos falar sobre os mamíferos, ok? Vamos lá, mãos à obra. Os mamíferos são os vertebrados mais complexos e ocupam os mais diversos habitats em todas as latitudes, uma vez que têm sangue quente como as aves. Além da grande diversidade e enorme adaptabilidade desse grupo, a ele pertencem o ser humano e outros primatas, macacos. É oportuno lembrar que os mamíferos também descendem dos répteis. Tá? Então aqui no esqueminha nós temos os répteis ancestrais, que deram origem aos répteis atuais, às aves e também aos mamíferos. Então quais são os diferentes grupos ou ordem de mamíferos? Primeiro, monotremos. São os mamíferos mais antigos e descendem diretamente dos répteis. Possuem bico, esqueleto semelhantes e ovos com casca, dentro dos quais se desenvolvem os filhotes. A esse grupo pertencem apenas o ornitorrinco e a equidna, animais da Austrália, Nova Guiné e Tasmânia. Então aqui do lado esquerdo nós temos o ornitorrinco e desse lado à direita a equidna. Depois nós temos os marsupiais. Além do fedido gambá ou sariguê e das cuícas que vivem nas Américas, a maioria desses mamíferos, como cangurus, coala, diabo da Tasmânia, vombate, etc., é encontrada na Austrália e localidades vizinhas. Essa ordem recebe esse nome porque os filhotes prematuros saem do útero, que é exclusivo dos mamíferos, e terminam o desenvolvimento embrionário numa bolsa denominada marsúpio, onde se alimentam. Os placentários. O desenvolvimento embrionário ocorre totalmente no interior do útero, ao qual o filhote se prende pela placenta e, por meio dela, recebe oxigênio e alimentos e devolve gás carbônio e excretas. É por isso que a gema do ovo é quase inexistente e o antaloide dispensável. Apenas o ânion ou bolsa d'água mantém-se para oferecer proteção contra os choques mecânicos. Então vamos lá agora. Cada triângulozinho a seguir representa um grupo de placentários aparentados. No primeiro, nós temos a anta, tapir malaio, cavalo, burro, mula, zebra, rinoceronte. O que eles têm em comum? Um número ímpar de dedo nas patas. Depois nós temos, presta atenção nos asteriscos aqui, tá? Que são ruminantes. Então nós temos o veado campeiro, o veado galheiro, cervo do Pantanal, carneiro, cabra, boi, porco, javali, hipopótamo, cateto, queixada, búfalo, girafa, camelo, alce e lhama. O que eles têm em comum? Um número par de dedos. Depois nós temos morcegos, depois coelhos, lebres e tapite. Depois o elefante africano e o elefante indiano. Depois capivara, caxinguelê ou serelepe, esquilos, pacarã, tucutuco, porco-espinho, ratos, ratos do banhado, preá, paca, cutia, moco, ouriço cacheiro, marmota, castor, chinchila e hamster, que são roedores. Depois nós temos a preguiça, tatu e tamanduá, que são desdentados. Depois nós temos os mazaranhos e toupeiras, que são insetívoros. Depois o pangolim, que é único. Depois focas, elefante marinho, leão marinho e morsa. Depois golfinho, a orca, que não é baleia, cachalhote, beluga,
narval, boto e baleias. Você sabia? Wolverine corre perigo nos Estados Unidos. Aquecimento global ameaça a espécie que inspirou o personagem da Marvel. O Wolverine é um mamífero carnívoro e está ameaçado nos Estados Unidos. Conhecido em português como carcaju ou glutão, o animal que serviu de inspiração para o personagem do mesmo nome da Marvel pode não ser poderoso o suficiente para sobreviver às mudanças climáticas. Tá aí uma fotinha do Wolverine. A conclusão é de um estudo publicado no periódico americano Environmental Reserve Leaders. Cientistas do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica do estado do Colorado fizeram simulações em computador e concluíram que a temperatura da região noroeste dos Estados Unidos, habitat natural do carcaju, continuará aumentando por conta da emissão de gases de efeito estufa. A mudança no clima da região coloca os carcajus em perigo de duas formas: reduzindo ou eliminando a cobertura de gelo que permanece após o inverno, utilizada para criar os filhotes, e aumentando as temperaturas no verão para um patamar acima do que a espécie tolera. As espécies que dependem da cobertura de neve para a sobrevivência serão as mais atingidas pelas mudanças climáticas, disse o cientista Cindy Peacock, chefe da pesquisa. Ameaçado. Conforme os pesquisadores, se mantido o ritmo das emissões, a neve na região irá desaparecer até a segunda metade do século. Além disso, as temperaturas em agosto, auge do verão, poderão exceder os 32 graus Celsius, calor que o carcaju não pode suportar. O animal vive nas frias florestas da América do Norte, Europa e Ásia. O pelo grosso e oleoso protege o carcaju das baixas temperaturas e suas patas grandes e achatadas ajudam a cavar a neve profunda. Pelo menos 15 mil carcajus vivem no Canadá, mas nos Estados Unidos eles são apenas algumas centenas. O futuro da espécie no país é incerto, afirmou Peacock. Os carnívoros: sussuarana ou puma, onça pintada ou jaguar, leão, tigre, gato, maracajá, jaguatirica, lince, guepardo, leopardo, pantera e os gatos. Hienas. Depois nós temos o mangusto, civeta, geneta e binturong. Depois lobo-guará, cachorro do mato, raposas, lobo, coiote, chacal e feneco. Lontra, ariranha, irara, marta, skunk ou gambá norte-americano, bison e texugo. Ursos, guaxinim ou mão pelada, coati, jupará e pandas. Aqui é só um esqueminha, tá? Só uma ilustração do peixe-boi, do morcego, a asa do morcego chama-se patágio, e C, o ouriço cacheiro. Primatas: lemuroides, tarsioides, macacos com cauda, gibão, orangotango, gorila, bonobo, chimpanzé e o homem. Do mesmo modo que as aves de rapina, gavião, falcão, etc., têm garras e pernas potentes. Além de excelente visão, a melhor dos vertebrados, os mamíferos carnívoros possuem, além de possante musculatura, sistema nervoso e sensorial bem desenvolvido para a perseguição e captura de suas presas. O tegumento, como que é a cobertura do corpo? É coberta por pelos, uma exclusividade dos mamíferos, do mesmo modo que algumas aves de regiões frias trocam suas penas escuras por brancas na época do inverno. Muitos mamíferos fazem
fazem o mesmo para se disfarçar com o ambiente. Alguns animais, como o ouriço cacheiro, os pelos são mais duros e pontudos, protegendo-os dos predadores. Além da camada de gordura sobre a pele, o panículo adiposo, mais espesso nos animais que resistem ao frio. O tegumento apresenta várias glândulas, as sudoríparas para o controle de temperatura, sebáceas para a lubrificação e mamárias exclusivas do grupo para a nutrição da prole. A alimentação. Aqui do lado nós temos uma ilustração de um estômago, quádruplo dos ruminantes. Os tipos de nutrição são os mais variados. Basta notarmos os diferentes tipos de dentes. Os incisivos, que cortam, os caninos, que rasgam, e molares, que trituram e raspam. Notável é o estômago com 4 cavidades dos ruminantes. O alimento ingerido sofre a ação de bactérias na pança, vai para o barrete e retorna à boca para ser mastigado ou ruminado. Em seguida, passa para o folhoso e depois para o colador, onde atua o suco digestivo do animal. A respiração. Nos mamíferos, a respiração é pulmonar até mesmo nas espécies aquáticas. Os pulmões têm uma enorme superfície respiratória devido à presença dos alvéolos, minúsculas bolhas membranosas onde o CO2 é eliminado e o sangue recebe o oxigênio. Os pulmões respondem a uma lâmina muscular chamada diafragma, ligada ao sistema nervoso e exclusiva dos mamíferos. Então aqui embaixo tem a ilustração do que foi dito agora. Temperatura do corpo. Os mamíferos são endotérmicos e sua circulação, assim como a das aves, é fechada, dupla e completa. Uma vez que o sangue circula dentro dos vasos, pelo coração, passa sangue venoso e sangue arterial, sendo que ambos não se misturam, daí a circulação completa. A reprodução. Com exceção dos monotremos, cujas fêmeas são ovíparas, os demais mamíferos são vivíparos. O desenvolvimento ocorre parcial ou totalmente no interior do útero materno. A gestação depende da bolsa d'água ou âmnio e da placenta, por meio do qual o embrião recebe alimento e oxigênio e elimina catabólicos ou excretas e gás carbônico. Tem uma tabelinha abaixo aí, com algum período de gestação de alguns mamíferos, tá? Então o gambá, 13 dias, coelho, 30 dias, o cão, 63 dias, o porco, 4 meses, o cavalo, 12 meses, e o elefante, 20 meses de gestação. Conectando. Pesquisadores querem clonar mamute congelado até 2016. Então, essa data aqui já está furada, nós estamos em 2020 e não ouvimos falar em nenhum mamute clonado até agora, tá? Mas vale a pena ler, porque possivelmente pode ocorrer isso sim. O derretimento do gelo causado pelo aquecimento global tem revelado mais do que corpos humanos. Animais que viveram há milhares de anos, alguns atualmente extintos, também têm sido localizados. Boa parte deles em excelente estado de conservação. Tamanha preservação permite aos cientistas fazerem algumas experiências no mínimo curiosas. É o caso de pesquisadores japoneses que querem ressuscitar os mamutes, extintos há aproximadamente 12 mil anos. Para trazer o gigantesco paquiderme de volta à vida, eles pretendem usar técnicas de clonagem. Isso só é possível porque foram encontrados exemplares extremamente bem conservados, com um material genético bastante preservado. A matriz do clone mamute, de acordo com o jornal Yomiuri Shimbun, será uma carcaça da espécie que está preservada em um laboratório russo. A ideia é injetar células contendo DNA desse indivíduo em células de elefante sem núcleo.
Esse material será implantado no útero de uma elefanta comum, onde o clone se desenvolverá normalmente. O objetivo dos cientistas, liderado por Akira Iratani, da Universidade de Tóquio, é que, em até 5 anos, eles possam apresentar ao mundo o primeiro exemplar do mamute. Como eu disse, não aconteceu ainda, né? Do mamute ressuscitado. Os preparativos para começar o projeto já foram feitos, disse Akira. Depois que o mamute tiver nascido, nós vamos examinar sua composição e seus genes para estudar por que espécies são extintas, entre outros fatores. A técnica de clonagem a ser usada já foi testada com sucesso. Em 2008, cientistas também do Japão conseguiram clonar um rato congelado em condições muito semelhantes às do mamute. Tomara, né? Biologia. Não são poucos os mamíferos úteis ao homem, principalmente os chamados domésticos ou de criação. O gado bovino, por exemplo, fornece a carne como alimento, além do couro, dos chifres e de outras partes muito utilizadas por nós. O mesmo ocorre com carneiros, porcos, javalis, etc. A maior preocupação, contudo, é a sobrevivência das espécies silvestres, as quais não devem ser vistas apenas pela sua beleza, e sim como responsáveis pela qualidade de vida de cada habitat. O fato de uma espécie estar ameaçada de extinção pode revelar que o ambiente na qual ela vive, seu habitat, também deve estar decadente. Além da caça e apreensão ilegais de animais silvestres, a poluição e destruição dos habitats são causas da extinção de muitas espécies. O Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, publicado em 2008, trouxe uma lista de 627 espécies animais ameaçadas no país. Então, são 130 são invertebrados terrestres, 16 de anfíbios, 20 de répteis, 160 de aves, 69 de mamíferos, 78 invertebrados aquáticos e 154 de peixes. É muita coisa, né, Bruno? Então aqui nós temos o que? Um fluxograma, né? Que começa nos vertebrados. Tá? De um lado termina nos ciclóstomos, peixes, e aqui nos tetrápodes, né? São os animais com 4 membros. Então, dos vertebrados vieram os ecotérmicos e os endotérmicos. Os ecotérmicos, temos os que respiram por brânquias, né? Não tem mandíbulas, e tem os que possuem mandíbulas. São eles os ciclóstomos e os peixes. Ainda nos ecotérmicos, nós temos os de pele lisa, que tem brânquias e pulmões, né? Que são os anfíbios, que também são tetrápodes. Depois nós temos os também endotérmicos, né? Que são os 2 casos, com escamas e pulmões, que são os répteis, que também possuem 4 membros. Depois nós temos com penas e pulmões, que são as aves, que também possuem 4 membros, e com pelos e pulmões, que são os mamíferos, que também possuem 4 membros. Então, muito bem, turminha. Agora vamos fazer algumas atividades só para a gente fixar o que foi lido até agora, tá bom? Então vamos lá. Observe a figura e responda. Qual é, Isabelle? Perdão. Qual é, Isabelle? Você não vai nem ao menos falar comigo? Né? Então nós temos um porco-espinho conversando com um cactus. Ou ouriço, né? Os pelos do ouriço são duros e grossos. Qual é a função dessas estruturas para esse animal? Proteger dos predadores. Tá? A única função é essa, proteção dos predadores, contra os predadores.
Letra B. No cactus, os espinhos têm a mesma função? Justifique. Então, como já estudamos, os cactos possuem folhas modificadas em espinhos para impedir a perda de água e também proteger contra os predadores. Número 2. O animal da figura ao lado vive perto da água e nela se locomove utilizando as membranas existentes entre seus dedos. Seus filhotes se desenvolvem em ovos que são chocados fora do corpo materno e se alimentam lambendo uma secreção láctea que escorre nos pelos do ventre da mãe. A sua boca é dotada de um bico achatado com o qual ele pega o alimento no lodo do fundo do rio. A que classe pertence esse animal e qual é esse animal? Ele pertence à classe dos mamíferos e ele é o ornitorrinco. Letra B. Cite duas características mencionadas no texto que justifiquem essa classificação. A presença de pelo, que é exclusiva dos mamíferos, e a secreção láctea, então ele tem glândulas mamárias. Letra C. Uma das características citadas no texto ocorre tanto nesse animal quanto nos indivíduos da classe que lhe deu origem. Que classe é essa e qual a característica comum? A classe dos répteis. O ornitorrinco possui bico, ovos com casca, dentro dos quais se desenvolvem os filhotes. 3. Cite duas características exclusivas dos mamíferos. Então, pelos que recobrem o corpo, glândulas mamárias, útero para o desenvolvimento embrionário e diafragma. 4. Por que a fauna das aves na América do Sul e da Austrália são semelhantes? Inclusive as únicas regiões com a presença de marsupiais. Porque os dois continentes deveriam estar unidos num passado remoto. Eles se separaram devido a um fenômeno chamado deriva continental. 5. Explique por que as aves e os mamíferos podem viver em qualquer latitude, inclusive nas zonas polares, enquanto os répteis e anfíbios ficam restritos às faixas equatorial e temperada. Porque são animais endotérmicos, abram parêntese, de sangue quente ou homeotérmicos, fecha parêntese. Número 6. Observe as figuras e responda. Letra A. Qual a ordem dos animais da figura? Então aqui nós temos o canguru, nós temos um koala, e desse lado aqui nós temos um outro marsupial que eu não sei o nome agora, tá? Mas qual a ordem dos animais da figura? Eles são marsupiais. B. Dê uma característica dessa ordem. A presença de marsúpio, que é a bolsa na qual os filhotes se desenvolvem depois de saírem do útero, que é exclusiva dos mamíferos. E essa bolsa ela é denominada marsúpio, onde os filhotes se alimentam. A letra C. O animal C é o vombate, está aqui, Qual o nome dos animais A e B? Então eu já falei, o animal A é o canguru e o B, vocês conhecem também, é o koala. Letra D.
Como foi possível que os animais das figuras se desenvolvessem tão bem na Oceania e lá permanecessem? São habitats estáveis e ausência de predadores, além da não interferência humana, que é o principal. Letra E. Dê mais 2 exemplos de animais que pertencem a essa classe: gambá, cuíca e o diabo da Tasmânia. Número 7. Consulte a lista de animais placentários, escreva apenas aqueles que pertencem à fauna brasileira. Tá? Então vocês vão fazer isso. Dá uma voltinha lá, volta lá no comecinho, vê aqueles animais que nós lemos no começo e escrevam somente aqueles que pertencem à fauna brasileira. Número 8. Cada uma das letras deve ser associada a um algarismo. Tá? Então, a placenta. A placenta, ela vai estar aqui, ó, ao número 2, tá? O cachorro. O marsúpio, nós vamos estar com o koala. E os ovos com gema ao ornitorrinco. Tá? E agora, justifique cada associação. Vamos lá. Então a primeira aqui, ó. A placenta com o cachorro, porque só os eutérios são placentários. Depois, a B com a 3. Tá? Eles são monotremos, são os únicos mamíferos ovíparos. E em seguida, o marsúpio com o koala. Né? Os filhotes prematuros desenvolvem-se no marsúpio. 9. Por que é importante preservar os ambientes ocupados por plantas e animais? Porque os ambientes permitem a sobrevivência das espécies aí adaptadas, que interagem com seus habitats. 10. Pesquise como os morcegos conseguem voar durante a noite e como os golfinhos se orientam para nadar, mesmo em ambientes profundos e mal iluminados. Então, vamos lá. Com a emissão de sons que não ouvimos. Esses sons, ao se chocarem com um obstáculo, voltam ao animal, fazendo localizar e desviar-se do objeto. É o princípio dos radar e do sonar. 11. Como urinam os embriões das aves e os embriões dos placentários? Nos ovos com casca. O alantoide acumula os excretas. E nos mamíferos, os excretas são eliminados via placenta até a mãe. 12. Explique por que o maior vertebrado terrestre é bem menor do que o maior vertebrado aquático. Porque a baleia é sustentada pela água, enquanto a massa do elefante é sustentada pelos seus ossos. E, como são muito robustos, depende de uma musculatura mais potente para movê-los. Isto é, se o elefante fosse maior, os ossos deveriam ser ainda mais fortes e não haveria musculatura capaz de movê-los ou ossos suficientemente fortes para sustentar um volume tão grande de músculos. 13. Parques zoológicos são comuns às grandes cidades e atraem muitos visitantes. O da cidade de São Paulo é o maior do estado e está localizado em uma área de Mata Atlântica original, que abriga animais nativos, silvestres, vivendo livremente. Existem ainda 444 espécies de animais, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados, nativos e exóticos de outras regiões.
confinados em recintos semelhantes ao seu habitat natural. Entre os animais livres presentes na mata do parque zoológico, podem ser citados mamíferos como o bugio, que é um primata, e o gambá, que é um marsúpio, aves como o tucano de bico verde e, entre os répteis, o teiu. Letra A. Como podem ser diferenciados os marsupiais entre os mamíferos? Entre os mamíferos, os marsupiais se distinguem por apresentar placenta decídua temporária e bolsa externa, que é um marsúpio. Letra B. As aves apresentam características em comum com os répteis, dos quais os zoólogos acreditam que elas tenham se originado. Mencione duas dessas características. Características de aves em comum com os répteis são ovos com casca e anexos embrionários, abre parêntese, âmnion, vírgula, córeo, vírgula, alantoide e saco vitelínico, fecha parêntese. Fecundação interna, vírgula, respiração pulmonar e cloaca. Determinada cidade do interior paulista utiliza a seguinte figura como logotipo de uma de suas secretarias, tá? Então tá aqui: equipe de controle de zoonoses, Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu. Então nós temos aqui, alguns desenhos de alguns animais, tá? E suas respectivas patas. A quais filos e classes taxonômicas pertencem os organismos representados no círculo central? Então, aqui no círculo central da figura. Então, vamos lá. São morcegos e ratos. Pertencem ao filo dos cordatas e à classe dos mamíferos. Depois, barata, formiga e mosquito, que pertencem ao filo dos artrópodes e à classe dos insetos. Depois, aranha e escorpião, que pertencem também ao filo dos artrópodes, mas à classe dos aracnídeos. 15. Observe o esquema que se refere à diversidade dos vertebrados. Nesse esquema, as áreas A, B, C, D e E correspondem ao número aproximado de espécies atuais em cada grupo. Com base no esquema e em conhecimento sobre o assunto, responda ao que se pede. Nomeie os grupos, colocando-os em ordem crescente do número de espécies atuais. Então vamos lá. A letra A, anfíbio, entre parênteses, a letra B, tá? Tá aqui, Depois, mamíferos, que é a letra E. Depois, os répteis, que estão na letra C, tá? Depois, as aves, que correspondem à letra D. E depois os peixes, que correspondem à letra A, tá? Então é um número de maior número de espécies, tá? Do menor para o maior, tá? Em ordem crescente, do menor para o maior. Letra B. Cite as letras correspondentes aos grupos que apresentam a respiração branquial na fase adulta. Excreção de ácido úrico como produto nitrogenado e ectotermia. Então vamos lá. Respiração branquial na fase adulto. É a letra A. Excreção de ácido úrico.
a letra C e a letra D. E ectotermia, a letra A, B e C. Letra C. Cite 2 mecanismos evolutivos que permitiram a adaptação dos animais do grupo C fora da água. Então aqui o grupo dos répteis, tá? Respiração pulmonar e fecundação interna. Respiração pulmonar e fecundação interna. E a letra D. Cite 2 características comuns a todos os grupos representados. A presença de coluna vertebral. Tá? E 16. Baseando-se no sentido das setas que representam o processo evolutivo dos vertebrados, cite um aspecto evolutivo. Então nós temos aqui, ciclostomados, depois os peixes, dos peixes os anfíbios os répteis, dos répteis para as aves e mamíferos. Então, letra A, referente à respiração dos répteis em relação aos anfíbios. Então, vamos lá. Os répteis são vertebrados com respiração exclusivamente pulmonar. Os anfíbios apresentam durante seu desenvolvimento respiração branquial, tá, entre parênteses, na fase larval. Depois, cutânea e pulmonar na fase adulta. E letra B, referente à circulação nas aves e mamíferos em relação aos répteis. Aves e mamíferos apresentam circulação fechada, dupla e completa. Ou seja, o sangue venoso não se mistura com o arterial. Os répteis possuem circulação fechada, dupla e incompleta, ou seja, há mistura de sangue arterial e venoso. E 17. As cédulas do nosso dinheiro, o real, tem um tipo de animal retratado em cada uma delas. Tá? Então, letra A. Todos os animais pertencem ao mesmo filo? Qual é esse filo? Então, são o filo dos cordados, tá? Tracinho, cordados são vertebrados. Letra B. Cite 2 classes de cada animal encontrado nas cédulas. Cite as classes de cada animal encontrado nas cédulas. Peixes, répteis, aves e mamíferos. Então faça uma breve pesquisa e dê o nome de cada animal retratado nas cédulas. Tá? Então, facinho, eu vou deixar com vocês a letra C. Tá joia, turminha? Então por hoje é só. Até o próximo capítulo, na próxima semana.